Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. oremos. Entendermos o que nós vamos trabalhar hoje. A última aula, que foi a primeira do curso, nós falamos sobre fé e teologia. Então, nós vamos resumidamente falar o que é a fé para adentrarmos no tema da próxima aula. A fé é um dom de Deus. Eu consigo a fé sozinho? Quem me dá a fé? Deus. A fé é um dom que Deus me dá. Eu posso pedir para ter fé? Sim, e devo pedir todos os dias. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas... Então, isso é fé. E qual a diferença da fé para a crença, a superstição? A fé é uma revelação, né? A fé apreende essa revelação de Deus, é um dom de Deus. A fé tem um fundamento. Crença não tem fundamento. Crença é a opinião da pessoa, é uma suposição da pessoa, mas a fé ela não tem um fundamento. A crença não tem um fundamento. A fé tem um fundamento. E o fundamento da fé é Deus, que Ele mesmo nos dá este fundamento. Aí nós respondemos aquela questão que eu falei muito na última aula, que algumas pessoas dizem assim: eu tenho a fé do meu jeito,
Isso é possível? Não. Quem coloca as condições da fé? Deus, que se revela. Olha, vocês estão de parabéns, hein? Merecem 10 na nota. Pelo menos a maioria parece que prestou atenção na última aula. Quem está vindo aqui hoje pela primeira vez, levanta a mão para nós. Olha, nós temos um grupo bom vindo pela primeira vez. A aula número 1 está disponível no Facebook da nossa paróquia, a paróquia de São Pedro. Ela foi transmitida ao vivo e futuramente, a Pascom está me ajudando com isso. Nós vamos trabalhar, a imagem, o som que foi gravado e vamos fazer uma edição do vídeo. Quando eu estiver, ou você estiver lendo o slide, o vídeo que vai para o YouTube vai estar aparecendo, ao invés do meu rosto, vai aparecer o slide para o estudo ficar mais fácil. Então, quando a gente começar a ler um trecho bíblico ou um trecho do slide, isso vai aparecer na tela e vai ficar mais fácil a gente estudar assim novamente em casa. Então, vamos começar a aula de hoje propriamente dita. A primeira coisa que eu estava pensando durante a missa, rezando, como que isso é importante que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos estudando teologia, nós estamos estudando os mistérios de Deus. Isso é saboroso, isso tem que alegrar a nossa alma. A gente está adentrando naquilo que Deus se revelou para nós. Nós não podemos conhecer, nós até lemos uma frase assim para vocês na aula passada, nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos, e nós só conhecemos alguma coisa de fato quando nós amamos esta coisa. Victor Hugo, em seu livro Os Miseráveis, ele tem uma frase que é a seguinte: amar uma pessoa é a vê-la com os olhos de Deus. Então, conhecimento e amor na teologia andam juntos. A aula de hoje é a natureza da teologia. Nós estamos num curso de teologia básica. E qual que é a natureza da teologia? Qual que é o método que a teologia utiliza? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Para começar, o que é teologia? Vamos ver juntos aí na apostila. Teologia. Ciência da razão vivente, guiada pela fé total, se esforça por compreender melhor os mistérios revelados nos Espíritos e nas suas consequências para a existência humana. Então vamos explicar essa frase. Ciência, toda ciência tem uma técnica. Por exemplo, eu sou marceneiro, eu tenho uma técnica, uma ciência que me ajuda a fazer que as peças que eu construa permaneçam de pé, que elas não quebrem com facilidade, que elas fiquem bonitas esteticamente. Então isso é uma ciência. Eu não posso, Padre Carlos, me aventurar em fazer um guarda-roupa para vocês, porque eu não tenho conhecimento da ciência por trás da construção de um guarda-roupa. O que nós vamos ver hoje é qual é a ciência, o método que a teologia utiliza para ela ser construída, como a igreja construiu a sua doutrina, como a igreja explicou melhor a sua doutrina. É isso que nós vamos entender hoje. A ciência e a razão do crente. Eu perguntei na primeira aula, quem é crente? Todo mundo levantou a mão. Quem é crente aqui? Todo mundo, né? Só que a gente é crente católico, apostólico, romano, né? A gente não é crente sabatinho de fogo. Razão é o nosso pensamento,
nosso pensamento, né? A arte de pensar, guiada pela fé teologal, guiada por este dom que Deus nos deu, se esforça para compreender melhor os mistérios revelados em si mesmo e nas suas consequências para a existência humana. Então Deus se revela, e a teologia é este esforço, guiado pela razão, pela fé, para compreender melhor aquilo que Deus revelou. Eu às vezes tenho vontade de correr, aí eu lembro que tem alguma coisa no slide seguinte, que eu não preciso falar, que o slide vai falar para nós, né? Eu já ia dar um exemplo aqui, mas já está no nosso slide. É fé que busca entender, levado não por simples curiosidade, senão por amor e veneração ao mistério. Para quem perdeu a primeira aula, eu disse que essas primeiras aulas que a gente vai ter, de introdução à teologia, teologia fundamental, Deus unitrino, cristologia, isso é como se fosse a base do prédio, aquela obra que a gente não vê a base que esse prédio tem. A gente vê esse prédio bonito, em pé. Aqui a gente está construindo a base. Que alguma pessoa assim, padre, o senhor vai falar para nós por que a igreja tem imagens e as outras igrejas não têm? Aí eu disse assim, isso vai ser na última aula, porque isso é mera curiosidade, não é um movimento do amor, uma veneração ao mistério, é uma curiosidade. E curiosidade, ora a gente está com curiosidade, ora a gente não está, mas quem ama quer conhecer de verdade o outro. Curiosidade, vocês podem perguntar para mim assim, padre, qual é a cidade que o senhor nasceu? Eu vou falar assim, Muriaé. E a curiosidade de muitos vai acabar por aí. Outros vão perguntar assim, o senhor tem pai? O senhor tem mãe vivo? Tem. Aí a curiosidade de outros tantos vão parar por aí. Mas aquele que ama não quer só esses dados, quer conhecer o coração do outro. E eu disse na última aula que a teologia é esse adentrar no coração de Cristo. Ele se revela para que nós nos transformemos nele. Então, o movimento do amor. Santo Agostinho, traduzam essa frase aqui para mim. Vamos ver quem vai ganhar. Está na capa da apostila. O que Santo Agostinho falou? Creio para compreender e compreendo para crer. Então é os dois movimentos. Foi aonde eu falei na última aula que um ateu não pode fazer teologia. Por quê? Ele pode ter até o entendimento, mas falta a fé, falta crer, para ele compreender melhor os mistérios de Deus. Santo Anselmo, o que ele diz? Se não acreditais, não entendereis. É este o movimento que eu disse. Primeiro é a fé. Sem fé nós não somos capazes de entender aquilo que Deus revela. Por dois motivos. Porque nem todo mistério vai ser desvelado. Tem coisas que vão continuar o mistério. Diz a palavra de Deus que a fé é a certeza da esperança daquilo que não se vê. Então nem tudo vai ser desmistificado, no sentido, nem tudo vai perder o mistério, mas muitas coisas nós vamos mergulhar no mistério, e para mergulhar no mistério é necessário acreditar. Se não acreditais, não entendereis. Vamos juntos. A teologia
nós temos exemplos disso na história da igreja. Alguém aqui já ouviu falar de Santa Catarina de Sena? Já? Ela era analfabeta, ela não sabia escrever. Nós temos o Diálogo, que é um livro dela, que é o diálogo de uma poça com Deus, é uma poça de água com Deus. Na verdade, a poça é ela, né? E nós temos as cartas dela, mas ela mesma não escreveu nada. Ela ditava e as outras freiras escreviam as cartas, escreveram o livro. Como que isso é possível? Porque ela era uma mística, que através da graça, do favor divino, Deus concedeu esse favor a ela, ela conseguiu compreender aquilo que os teólogos conseguiram através do esforço humano iluminado pela fé. Então, nem todos nós, ou senão a maioria de nós não somos místicos. Nós não temos esse dom que Deus nos concede de dormir e acordar compreendendo os mistérios divinos e escrever sobre eles. Então, cabe a nós ter fé e, através do nosso esforço humano, compartilhar essa busca do conhecimento de Deus que os místicos também têm. Santa Teresa de Ávila tem uma frase que ela orienta as irmãs. As irmãs perguntaram: irmã Teresa, né? É que ela ser santa, ela já não chamava ela de santa, né? De irmã Teresa, Madre Teresa, né? Quem eu devo chamar para ser meu diretor espiritual? Um santo ou um douto? Um douto é um inteligente. Quem que nós devemos chamar para um diretor espiritual? Santa Teresa de Ávila fala que não. Sabe por quê? Quem aqui tem certeza da santidade do outro? Ninguém. Viu que cilada que a gente entra? Ninguém. Por isso que a gente se decepciona, porque a gente fica acreditando que o outro é santo, mas Deus não garante santidade das pessoas aqui na terra. Então nós devemos buscar os inteligentes. Por quê? Os santos, os místicos, podem ter visões que às vezes não são inspiradas por Deus, e isso deve ser colocado sob o crivo da teologia. Se eu falar assim com vocês: minha gente, eu estava rezando e Deus me revelou que Ele não é 3 pessoas, mas 4. Vocês vão acreditar nisso? Por quê? A nossa fé, a nossa doutrina diz que há um só Deus e 3 pessoas. Na aula de teologia fundamental nós vamos ver que nem tudo aquilo que está por aí nós temos que acreditar, nem tudo precisa do nosso assentimento de fé. A igreja não obriga a gente a acreditar em certas coisas, entendeu? Nós vamos ver um pouquinho disso aqui na aula de hoje já. Novamente, vamos ver juntos essas 2 vias. Olha que coisa interessante. A fé sem teologia poderia se converter em um auto-engano e fantasia espiritual. Uma vez, Santa Teresa de Ávila tinha muitas visões com Jesus Cristo, tinha verdadeiras experiências místicas com Ele. E uma vez, uma irmã perguntou para ela: Madre, como nós fazemos para encontrar Jesus? O que ela respondeu? Vá para a pia lavar as louças, lá você vai encontrar Jesus. Então a gente procura visões, procura essa mística sem nenhuma teologia, e isso pode se converter num auto-engano. Eu estava lendo há um tempo atrás
um livro sobre demonologia, né, o estudo do demônio, né, sobre as hierarquias demoníacas e etc. E o padre que escreveu esse livro dizia que ele acompanhava uma pessoa que tinha dons eminentemente místicos e mística comprovada. É aquilo que ela falava, acontecia mesmo, ela adivinhava as coisas e tudo. Só que isso trouxe para ela um pecado que ela não conseguiu combater. Qual pecado foi esse? A soberba e o orgulho. Que o diretor espiritual dela, que era esse padre que escreveu o livro, falou assim: olha, tenha prudência, não vamos revelar isso que você teve visão agora, vamos esperar, vamos rezar. E ela não queria, ela queria já falar, já revelar. E nós sabemos, Santa Faustina tem essa frase, que o demônio pode vestir várias vestes, inclusive a veste da pobreza, mas tem uma veste que ele não consegue vestir de jeito nenhum. Vocês sabem qual é? Obediência. Então, isso que distingue o santo do rebelde. O santo consegue ser obediente. E essa mulher que ele acompanhava não queria esses conselhos, acabou trocando de diretor espiritual, para que esse diretor espiritual liberasse ela para ela falar aquilo que ela via, sentia, ouvia. Aconteceu que mais cedo ou mais tarde ela parou de ter esses dons, e hoje, segundo o padre, ela vive uma vida devassa, completamente longe de Deus. Então a pessoa que era completamente usada por Deus era um instrumento, por causa do orgulho e da soberba, por causa de uma fé, uma mística, sem nenhuma teologia, se converteu num auto-engano. Ela começou a pensar: não, é isso que Deus quer, é isso que Deus quer, é isso que Deus quer. Ela se auto-enganou, fantasiou muitas coisas. Gente, a maioria de nós, quando sonha, quer dizer somente sonho mesmo. Eu quero criar futuramente, né, daqui uns 20 anos, uma página com todos os prints de sonho que eu já recebi. Padre, eu sonhei que tinha um jacaré no meu jardim e ele mordia a minha perna. O que significa? Significa, minha filha, se você for criar jacaré, certifique-se de ele vai estar bem guardado. É isso que significa, né? É uma fé com muita fantasia espiritual. Padre, o que Deus quer de mim? Eu sonhei com isso. Minha filha, você quer uma resposta? O que Deus quer de você? Você é esposa? Ame seu marido. Você é mãe? Ame seus filhos. Você é pai? Ame a sua esposa, ame seus filhos. É isso que Deus quer. O pessoal fica falando: será que Deus quer que eu vá lá em Aparecida a pé? Minha gente, você não tem nem rezado o texto todo dia, Deus vai querer que você vá em Aparecida a pé, né? É uma fé fantasiosa, uma fantasia espiritual. Infelizmente, muitas pessoas têm vivido disso, e quando acaba a fantasia, acaba o encanto. Acaba a fantasia, acaba o encanto. O que tem mais valor? Vamos ver se vocês são católicos. Um momento de oração, onde todos os paralíticos andam, onde todos os surdos voltam a escutar, onde todos os cegos voltam a ver, ou aquilo que aconteceu alguns minutos atrás sobre esse altar? O que tem mais valor? A missa. Nós falamos isso porque nós somos católicos, temos mente católica. Nós sabemos que nem se todos os anjos juntassem aqui diante do altar, eles conseguiriam fazer aquilo que o sacerdote faz. Nem se juntasse todos os grupos de oração, todos os terços dos homens, todos os vicentinos do mundo, nem os mais santos leigos conseguiriam fazer o que o pior dos sacerdotes faz, que é a Santa Missa. Isso é fé sem fantasia espiritual. Vamos ler juntos. A teologia é uma
Então, quem sabe futuramente vocês vão ser teólogos, não é mesmo? O teólogo, ele não serve do interesse individual. Lembra que eu falei que a gente não pode fazer teologia por curiosidade? Agora, se você veio para o curso, se não, eu quero o meu crescimento individual, também isso é errado, não é puramente individual, você vai crescer, mas para quê? Para servir a igreja. Quem quiser ser o maior, seja. Onde está isso, Leandro? Vai? Começa, você não sabe não? O Leandro manda mensagem para mim assim: padre, não sei o que, Mateus 5,5. Falei assim: tá igual protestante, Leandro? A Bíblia ia falar isso, né? Ó, mas é bom, é bom. Vocês sabem, quer ver? João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida. Vocês sabem a Bíblia, vocês não sabem encontrar onde está, né? É só prestar mais atenção na programação do Evangelho, nas leituras, que vocês vão começar a saber mais. Então, o nosso estudo de teologia é para servir melhor a igreja, a catequese. Não é triste ver como que as pessoas são ignorantes na fé? É triste. O profeta Joel diz assim: o meu povo peca por ignorância. Ignorância. Meu povo peca por ignorância. Então, vocês aprenderam aqui, não guardem esse tesouro para vocês, porque a gente aprende estudando, mas aprende muito mais ensinando. Eu preparo a aula, né, para vocês, leio novamente, leio outros livros, e muitas coisas também vão se tornando claras para mim novamente. E aquilo que eu já tinha escutado na teologia, nos estudos pessoais, aquilo volta à consciência e dá um novo ardor. Isso é muito bom. Isso é muito bom, isso engrandece a nossa fé. Escutar que Deus é Deus. A gente está cansado de escutar isso, mas a gente tem que escutar de novo, aquilo que é básico na nossa fé. Vamos ver a teologia. Isso eu já expliquei para vocês. A teologia supõe a união da fé e da razão. Vou passar aqui alguns momentos importantes da história dos concílios e dos papas sobre essa questão, só para vocês terem um gostinho a mais. Lutero quis fundar uma outra igreja por causa de imagem? Não. O problema dele era com a analogia entes e a analogia fidei. Eu não vou explicar isso agora para vocês, né? Mas nós temos uma questão dentro da reforma protestante que eles chamam de 5 sola. O primeiro sola é o sola escritura. Só a escritura, esse sola é o mais famoso deles. Você já deve ter escutado aonde isso está na Bíblia. Vocês já escutaram isso, não já? Isso é o primeiro sola do protestantismo, o sola escritura. E o sola escritura, ele pode ser combatido com a seguinte pergunta: aonde está na Bíblia que tudo tem que estar na Bíblia? Aonde está? Não tem. Aonde está na Bíblia que Deus é 3 pessoas em um só Deus? Aonde está isso na Bíblia? Com essa palavra pessoa? Não está. Foi necessário Concílio de Nicéia, ano 325, para combater a heresia de Ario, usa o termo filosófico rousus, consubstancial ao Pai, porque Ario
dizia que Jesus Cristo não era Deus. Para nós isso está claro, não está? Jesus Cristo é Deus, mas só está claro para nós porque houve um esforço teológico e esse concílio, o concílio de Nicéia, que disse que Jesus é consubstancial ao Pai. O pessoal fala, é engraçado, né? Tem o credo niceno constantinopolitano, que o pessoal fala que é o credo grande, né? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Concílio de Nicéia 325, consubstancial ao Pai, da mesma substância do Pai. Concílio de Éfeso, para também salvaguardar a natureza divina de Jesus Cristo, disse uma palavra sobre Nossa Senhora, mas para se referir a Jesus Cristo. Hoje é fácil por aí as pessoas falarem que Jesus não é Deus. Nesse tempo houve muito esforço dos bons católicos para defender que Jesus era Deus. E o concílio de Éfeso disse sobre Maria, Theotokos, Maria, mãe de teologia. Teologia, teo significa Deus, tokos, mãe. Santa Maria, mãe de Deus. Então o concílio, com a ajuda de palavras gregas, latinas, vão clareando aquilo que é doutrina cristã, aquilo que é doutrina católica, para que nós compreendamos melhor aquilo que foi revelação de Deus. A igreja não proclama um dogma por pura novidade. Aqui, acordei de manhã e vou proclamar que Nossa Senhora é mãe de Deus. Não, é fruto de um estudo daquilo que a igreja já acredita. Nós vamos falar isso a seguir. As bulas de 1228 e 1231 de Gregório IX sobre o uso da filosofia aristotélica na teologia. Aqui é coisa de história, vou passar isso mais rápido, né? A igreja no século XIX defende o uso da razão na teologia contra o fideísmo e o tradicionalismo. Além disso, alerta contra os abusos da razão na teologia de Hermes. Pio IX cita, e o Concílio Vaticano I trata também da harmonia entre fé e razão. Então, como eu disse na aula passada, a fé e a razão são duas asas que nos elevam para Deus. Então, nós não podemos pegar isso que Deus nos deu e jogar fora. Uma provocação aos modernistas. Chesterton diz: não seja tão mente aberta que o seu cérebro caia para fora. O pessoal não fala por aí, tem que ser mente aberta, tem que ser mente aberta. Não seja tão mente aberta que seu cérebro caia para fora. Século XX, Paulo VI, tratou de filosofia e teologia de São Tomás. Em 1998, João Paulo II escreve encíclica Fides et Ratio, que é a fé e a razão, que eu já expliquei na última aula também. Vamos ver. A linguagem humana é justamente uma razão e a fé, o terceiro pressuposto da teologia. A revelação não traz a sua própria imagem. A linguagem ordinária dos homens é o modo normal de expressar a revelação de Deus. A revelação não traz a sua própria linguagem. Por isso, quando a gente estudar a introdução às Sagradas Escrituras, nós vamos ver como que Deus foi se revelando aos poucos, por etapas. Porque Ele se revela ao homem, e todo homem tem uma limitação de espaço, de tempo. Por exemplo, eu disse aqui o termo Homo Usius para vocês, só que a gente não é grego.
A gente, escutando essa palavra, Deus não podia chegar para nós e dizer, eu sou o Homo Usus. Ele usa aquilo que o povo tem de linguagem. A revelação não trouxe uma língua própria. Deus não criou uma língua própria para se revelar. Ele se revelou ao povo judeu, que tinha a sua linguagem, tinha suas limitações de compreensão. Por isso que aos poucos ele foi se revelando. E diz a carta aos Hebreus que quando chegou a plenitude dos tempos, ele revelou Jesus Cristo. Então, nós temos essas etapas da revelação. Aqui nós temos Deus entregando as tábuas da lei a Moisés. E a linguagem ordinária, essa linguagem que nós falamos, é o modo normal de expressar a revelação. Contudo, nós temos que também passar por uma purificação da linguagem. Para, por exemplo, quando nós falarmos em pessoa, quando formos estudar a Santíssima Trindade, a gente entender o que as pessoas daquela época entendiam como pessoa. Tem que haver essa purificação da linguagem. Um exemplo que eu vou dar rapidinho aqui para vocês, como a gente tem que purificar a nossa linguagem ao estudarmos. Todo mundo, inclusive eu, já falou assim: hoje eu não estou com vontade de rezar. Só que 99,9% das vezes que nós usamos essa palavra vontade, nós estamos querendo se referir à palavra sentimento. Hoje eu não estou com sentimento para rezar. Eu não acordei com aquele ânimo para rezar. Eu não estou sentindo meu coração inclinado para rezar. Mas quando isso acontece e eu mesmo assim rezo, por exemplo, eu não estou com sentimento para rezar, mas mesmo assim eu pego o meu terço e rezo, eu fiz um ato de vontade. A minha vontade sobrepôs sobre o meu sentimento. Olha, Deus, o meu coração está pedindo para não rezar, mas aqui eu sei que eu tenho que rezar e rezar todos os dias, e por isso eu vou rezar. Jesus mandou rezar só quando a gente tem vontade, usando a linguagem antiga? Só quando a gente está com sentimento? Não. Ele disse: orai sem o tempo todo, com sentimento ou sem sentimento. A via da analogia permite superar os limites da linguagem humana para falar de Deus, dos mistérios cristãos. Aplica-se segundo 3 momentos: positivo, negativo e de evidência. Eu posso falar por analogia aquilo que Deus é. Por exemplo, Deus é bondoso, via positiva. Deus não é assassino, via negativa. E evidência: Deus é Pai, porque Ele se revelou assim em Jesus: quem me vê, vê o Pai. Eu vim revelar a vontade do Pai, que é que todos os homens se salvem. Então isso é uma evidência, sentido positivo, negativo de evidência. 3 tipos de linguagem no terreno da fé. 1, todos. A linguagem bíblica da teologia, do terreno da fé. Deus é Pai, Ele não se revelou assim na Bíblia? Linguagem bíblica. Homo usus, linguagem teológica, filosofia grega. Pegaram esse conceito da filosofia grega e aplicaram na fé. Linguagem litúrgica,
porque os cristãos perseveraram na doutrina dos apóstolos, na fraternidade e no partir do liturgia. Então a liturgia também é um momento onde enriquece a fé. Todos as linguagens vocês começam a perceber como a nossa fé ela é ampla e tem várias coisas que enriquecem a nossa fé. Tem a escritura, a linguagem bíblica, tem a razão humana, tem a liturgia, tem esses gestos, essas linguagens que não usam palavras. Por exemplo, quando eu faço a genuflexão, o que eu estou atestando para mim mesmo e para as pessoas que me rodeiam? Eu só me ajoelho diante de Deus. Ele é rei. Antigamente se fazia até uma distinção. Você fazia a genuflexão com o joelho direito diante do Rei dos Reis, que é Deus, e diante de algum rei humano. Por exemplo, você ia se encontrar com o imperador Dom Pedro, e tinha aquele momento que você já ajoelhava diante do rei, você já ajoelhava com o joelho esquerdo. Eu não sei se alguém tinha ideia disso, mas era para fazer essa distinção diante dos reis dos reis. Hoje o pessoal faz genuflexão com o joelho esquerdo, é que não presta atenção, né? A genuflexão certa é com o joelho direito tocando a ponta do chão, a ponta do nosso joelho tocando o chão, e um rei humano com coisa. Ninguém, por exemplo, anda na rua assim, de mãos postas. Isso é posição de oração, de recolhimento, que nós vemos isso lá no Antigo Testamento. Rezar ajoelhado, rezar em silêncio, conversar com Deus, adorar em silêncio. Então esse gesto também é uma linguagem e também expressa algo. Por isso que a igreja não permite ficar criando gestos, né? Se eu falasse assim com vocês, agora, para nos conectarmos com Deus, vamos colocar a mão no pé esquerdo, fazer o pé em forma de quarto, né? Porque quatro são os evangelistas, né? Isso não existe, esse gesto não transmite nada. Em qualquer lugar que você for do mundo, se você vê uma pessoa ajoelhada, você vai pensar assim: ele está rezando. Ela pode estar ajoelhada também para fazer algum serviço, mas automaticamente você vai saber que ela está ajoelhada trocando uma tomada, areando um vaso, né? Você vai saber o que ela está fazendo. Mas se ela estiver num lugar propício a ajoelhar, logo a linguagem vai ser que ela está em oração. E as imagens, a igreja, desde os primeiros tempos, utilizam as imagens para expressar algo. O que é uma letra? Se eu escrever um A, né, um A assim, ó, aqui ó, A, o que esse A é? Sabe o que esse A é? Uma imagem. Vocês sabiam disso? Porque se não fosse imagem, vocês não estariam vendo. O A é uma imagem. Natureza, uma imagem. Deus proíbe as imagens? Se Ele proibisse, nem a Bíblia a gente pode ler. Imagem não comunica algo. Eu não falei que se eu faço a genuflexão, eu estou comunicando a vocês que eu estou ajoelhando diante do Rei dos Reis? As palavras são imagens.
que representam algo, que dizem algo. Então as imagens na igreja estão representando algo. Por exemplo, ali está a imagem de Nossa Senhora das Dores, muito bonita por sinal, me lembrou Minas Gerais. Em Minas Gerais as imagens são assim, bonitas, grandes, né? Imagina, você olha para ela e você percebe logo o sofrimento, né? Se a gente tem um coração de fé, a gente olha para aquela imagem e começa a querer chorar junto com ela. Por quê? Aqui nessa imagem se concretiza a profecia de Simeão: uma espada de dor vai transpassar a sua alma. Não precisou estar escrito no Evangelho de São Lucas. Você olhando aquela imagem, você se lembra desse trecho e você sabe que essa imagem é bíblica. Imagem, está comunicando algo sem ter nada escrito. É uma espécie de linguagem. Continuemos. O objeto da teologia. Eu disse que a teologia é um estudo sobre Deus, né? Então o objeto da teologia é Deus em si mesmo, na sua essência, nos seus atributos, nas suas pessoas divinas, que é como princípio e fim de todas as coisas. Estuda então as criaturas, os atos humanos, as normas que regem a conduta humana, a graça divina e as virtudes. Depois nós vamos falar um pouquinho de cada coisa. Se der tempo hoje ainda, nós vamos adentrar nisso. A teologia depende completamente da revelação, mas pode, e além disso, deve ocupar-se de qualquer novidade terrena, sempre que o faça. Então, olha, se ocupa da revelação, mas também, além disso, ocupa-se da realidade divina. Por isso que o curso de teologia não é um curso bíblico, não é um curso puramente bíblico, porque vai abarcar toda a revelação. Nós sabemos que a Bíblia tem parte da revelação, o momento da revelação, mas a revelação, como eu disse na última aula, ela é mais ampla que a Bíblia. Tem um slide aqui que fala sobre isso. Para explicar, sempre que eu faço, para explicar o seu sentido último à luz do Evangelho e para determinar a sua repercussão espiritual e moral no homem. Aquela pergunta que fizeram a Pedro depois de Pentecostes: o que devemos fazer? É ele que tem a resposta para isso. Vamos ler juntos. A teologia é como eu já falei aqui, o mistério, ele não é esgotado. Eu não posso pegar um livro para vocês aqui, ó. Aqui vocês vão compreender o mistério de Deus e não terá mais mistérios. Porque, como diz Santo Agostinho, se a gente compreende tudo é porque não é Deus o que nós encontramos. Por quê? A nossa razão tem limites e a nossa linguagem também. O curso aqui, nós vamos ver um momento de escatologia. Escatologia, a gente estuda a vida depois dessa vida. Isso é escatologia. Mas, por exemplo, muita gente acha que quando a gente morrer, a gente vai saber tudo de todo mundo, como se fosse uma fofoca no juízo, né? Olha, agora vai passar a vida do Padre Carlos, todo mundo sentado no cinema, comendo pipoca. Olha lá o que o Padre Carlos fez, ó. Acabou a aula, ele xingou aquele aluno que ficou importunando ele, né? Todo mundo, oh!
Isso não vai acontecer por causa da nossa limitação. Mesmo no céu, nós teremos limite. Só Deus sabe tudo. Só Ele é onisciente. Tem algumas pessoas que começaram a rir aliviadas. Antes eu não tivesse falado isso, né? Fica com um pouquinho de medo e vergonha na cara na hora que eu fosse pecar, né? Mas isso não vai acontecer. O que vai acontecer? Nós veremos a nossa vida a partir dos olhos de Deus, que é pior do que qualquer pessoa ver a nossa vida. Porque o outro vai falar assim, eu também fiz isso, né? A partir dos olhos de Deus a gente vai ver a proporção das nossas faltas, que às vezes a gente alivia as nossas faltas, né? A gente acha às vezes que o pecado mortal é uma coisa banal. O catecismo da igreja fala que quando a gente está em pecado mortal, a gente está nas garras de Satanás. Então Deus vai mostrar a gente lá, agora você está nas garras de Satanás. Foi para a confissão, meu sangue te lavou, você foi liberto. Então a gente relativiza muitas coisas, a gente tira o peso, a gente é misericordioso demais com a gente. Então a gente vai ver a nossa vida a partir dos olhos de Deus. A gente não vai ver tudo de todo mundo que existiu lá. A Mariazinha, que viveu 100 anos antes de Cristo, a gente não vai ver isso. Não é um cinema. O juízo não vai ter um cinema. A gente vai ver a nossa história a partir dos olhos de Deus. E a gente vai compreender algumas coisas que tinham relação com a gente. Algum sofrimento que a gente passou, alguma injustiça, aquilo que estava relacionado a gente vai ver. E a gente vai ver também as consequências de atos nossos. Às vezes uma conversa, um olhar, como que aquilo repercutiu na vida da outra pessoa. Isso sim a gente vai ver, mas não um cinema com a vida de todo mundo, porque a razão tem limites, a linguagem tem limites. Então isso já vai esclarecendo algumas coisas para nós. Gente, estou indo muito rápido? Está indo, né? Está indo para pegar, né? Depois em casa, gente, eu insisto, invista na sua formação, leia a apostila de novo, veja o vídeo ao vivo de novo na sua casa, porque às vezes isso é normal. A gente vê lá assim, a teologia cristã é sabedoria. A gente lembra do livro da sabedoria, lembra de uma pessoa sábia, aí o padre terminou de ler o parágrafo, você está lá na sabedoria ainda. Isso é normal no estudo. Por isso que a gente tem que rever a nossa matéria. Se vocês encontrarem algum erro na apostila, podem me falar, né? Teve gente que encontrou, a apostila não passou por nenhuma revisão, a não ser a minha revisão mesmo, né? E a gente é passível de erro, né? Com toda certeza, né? A nossa razão ela é limitada. Olha, padre, o senhor repetiu isso aqui, igual semana passada vocês perceberam, né? Isso aqui está errado, essa palavra está errada, tem uma letra a mais aqui. Podem fazer isso, que a gente depois vai melhorando a apostila, vai melhorando para isso não acontecer mais. Então, leiam juntos. A teologia cristã para uma realidade mais profunda, o seu olhar, a sabedoria cristã, para a realidade mais profunda. Se fosse somente um conhecimento humano, o que a gente ia falar? Jesus morreu na cruz. Isso externamente a gente percebe. Qual que é a realidade mais profunda que está por trás disso? Aquela morte foi redentora. Aquela morte pagou o preço do nosso pecado. Isso não está presente externamente, mas mais profundamente. Juntos, os padres da igreja consideravam a teologia como sabedoria, quando se converte em ciência escolástica, um movimento teológico, né, do século XII, XIII, século XIII, vai continuando. Não deixe de ser compreendida e cultivada
com o esforço de São Tomás de Aquino, ela se transforma em ciência. Mas uma ciência que não deixa de ser também cultivada com sabedoria. Então nós temos um pouco mais de tempo, nós vamos continuar essa aula, Natureza da Teologia acabou, vamos para a próxima aula. Muitas aulas vão ser assim, a gente vai conseguir ver 2, 1h30 por dia, para a coisa render também, senão a gente fica o tempo todo agarrado. Então vamos passar a página aí, eu já deixei aberto aqui. As fontes e o método da teologia. Fontes da teologia, acharam aí? Sim ou não? Sim. Então vamos ler juntos. Fontes da teologia. Então, como eu disse, com o tempo vocês vão ser teólogos. Aonde vocês vão buscar a matéria-prima? Aonde está a fonte da teologia que você vai se alimentar para fazer e aprofundar a teologia? Fontes. A nossa fé ela tem um tripé: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Nenhum é superior ao outro, eles estão iguais em igualdade. E a partir desse tripé que a nossa fé é elaborada e a nossa fé amadurece. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. A Sagrada Escritura é juntos. A palavra de Deus enquanto Espírita. Um momento só, para não dar esse contraste. O que tiver em paredes não precisa ler. É só que vocês sabem de onde foi tirado. Dei como eu disse na última aula, é um documento do Vaticano II. Então, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto Espírito. Continue. Sob a inspiração do Espírito Santo, foi redigida por hagiógrafos. O que essa palavra significa? Por exemplo, São Lucas foi um evangelista. E na linguagem, quando a gente fala da Sagrada Escritura, a gente chama ele de hagiógrafo. Ele foi um autor sagrado. Ele escreveu sob a inspiração do Espírito Santo, mas com a mão dele. E o hagiógrafo, a gente vai ver isso quando for estudar a Escritura, ele não é um médium. São Lucas não fazia assim, colocava a mão, baixava o Espírito nele e ele começava a escrever. Não é isso. Estou fazendo isso, quem sabe alguém me dá um microfone de lapela, né? Eu aprendi isso na última aula, né? Quem sabe? Uma alma generosa. Eu apressei num site, está R$ 89. Eu só não comprei porque eu não sei se vai funcionar aqui. Depois eu vou perguntar quem tem o som. Se funcionar, eu mesmo vou comprar, se ligar naquela caixinha ali, né? Então, o hagiógrafo não é um médium que fecha assim e a Bíblia vai sendo ditada para ele. Ele vai escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo. Verbo 10. A Sagrada Escritura a Sagrada Tradição, constitui história sagrada palavra de Deus, confiado à Igreja. Sagrada Escritura, quando tiver essa palavra, está falando disso aqui, ó. Sagrada Escritura, a Bíblia. Quando falar palavra de Deus, nós temos que entender esses dois aqui, ó. As Sagradas Escrituras e a Sagrada
A palavra de Deus é só isso aqui? Sim ou não? O melhor catecismo de perguntas e respostas que a gente fala. Não é só isso aqui. Isso aqui é a Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus enquanto escrita. A palavra de Deus compreende a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus escrita, e a Sagrada Tradição, que constitui um só depósito sagrado da palavra de Deus, confiado à igreja. Deus confiou as Sagradas Escrituras e a Sagrada Tradição à igreja. O que veio antes? A igreja ou as Sagradas Escrituras? Gente, não precisa ter medo de errar. Alguém aqui já estudou teologia? Não, então se errar, mesmo que for no chute, não fiquem com vergonha. Quem acha que as Sagradas Escrituras veio antes da igreja, levanta a mão. Sejam sinceros. Quem acha que as Sagradas Escrituras veio depois da igreja, levanta a mão. E muitos ficaram indecisos, não levantaram a mão nas duas. As Sagradas Escrituras vieram depois da igreja. Cristo morreu no ano 33, Pentecostes, ano 33. Então a igreja já está constituída. Primeiro escrito do Novo Testamento, qual que é? Alguém sabe? Carta de São Paulo aos... Não é Coríntios não. Vou deixar vocês pesquisarem, não vou responder. Ano 50, primeiro escrito da igreja. Tem como então a igreja vir depois das escrituras? Não, a igreja já existia antes das escrituras. E como que a igreja conservava a escritura? Através da tradição oral. Os apóstolos tinham o evangelho decorado de cor. Eles sabiam aquilo que Jesus tinha feito, falado, realizado, e aquilo era passando através da pregação, através da Sagrada Liturgia. Isso é tradição oral. Continuemos. C. A Bíblia. Judaísmo e Islã são religiões do livro. Nós não somos a religião do livro, nós somos a religião da pessoa, Jesus Cristo. Ele é a palavra do Pai, e isso tem que ficar claro para nós. A Bíblia é a alma da teologia, mas o cristianismo, a nossa fé, não é uma religião do livro. Nós temos um respeito, uma veneração. Nós lemos a palavra de Deus em todo momento de oração da igreja. A palavra de Deus é lida. Vocês já perceberam em algumas missas, se coloca o evangeliário sobre o altar e o padre solenemente leva o evangeliário até o lombão, e lá ele abre o evangeliário, lembrando daquela passagem do Apocalipse que abre o selo para nós. Aquela revelação já aconteceu, é Deus revelando o seu mistério. Ele abre o mistério de Deus para nós e proclama este mistério. Mas nós não somos uma religião do livro, somos a religião da palavra. Com o tempo vocês vão compreender isso melhor. Continuemos. Exegese. O trabalho exegese é a interpretação das escrituras. É uma palestra teológica.
apoia-se no estudo e na investigação, mas não é uma tarefa meramente profana, secular. O exegeta deve apresentar ao povo cristão a mensagem da revelação. Eu vou dar um exemplo aqui, que às vezes acontecem por aí, infelizmente, né? Talvez alguém que esteja nos acompanhando online já escutou isso. Um exegeta se acha superior, né? E diz assim: olha, o milagre da multiplicação não existiu. Jesus não alimentou 5.000 pessoas com 5 pães. O que aconteceu ali foi o milagre da partilha. Cada um trouxe o que tinha, ofereceu, e todo mundo conseguiu comer. Isso não é uma exegese católica, porque carece de fé. Porque partilha não é milagre. Não tem milagre da partilha. O texto é claro: 5 pães, 2 peixes. Jesus olhou para o alto, deu graças, e aqueles 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão de pessoas. Então não pode ser uma tarefa meramente profana, secular, uma exegese sem fé, uma interpretação da Bíblia sem fé. Isso não pode acontecer, né? Quando a gente estudar Escrituras, a gente vai ver melhor isso. Santo Atanásio, uma frase dele, vamos ler juntos. Para estudar e entender as Escrituras, é necessário levar uma vida limpa e ter uma alma pura, assim como praticar a virtude segundo Jesus Cristo. Vamos parar um pouquinho. Isso aqui eu falei na última aula. Como que a confissão, participar bem da Santa Missa, a oração diária, a leitura da liturgia diária, né? Com o Primeiro Testamento, com o Salmo, com o Novo Testamento, às vezes aparece no final de semana sempre, no tempo da Páscoa, ele sempre aparece como primeira leitura, o Novo Testamento. Como que isso, essas práticas de fé, nos ajudam na prática de entender as Escrituras. Por isso também não adianta uma pessoa que está fora da igreja ficar perguntando para nós o que significa isso, o que significa aquilo na Bíblia, porque a pessoa não está com o seu espiritual preparado para receber aquilo. Então a prática da virtude também ajuda. Santo Agostinho, frase dele: aos quando a gente vai estudar a Bíblia mesmo na faculdade, ou um padre, um leigo que vai se especializar isso, fazendo mestrado, doutorado, vai ter muitas matérias de língua, a língua grega, a língua hebraica, o aramaico, algumas outras línguas semíticas, né? Vai ter esse estudo aprofundado das línguas, né? Latim, por causa da Vulgata. O que Santo Agostinho está falando? Só isso não basta. O que importa, sobretudo, que orem, se querem compreender. Lembra do exemplo que eu dei de Santa Catarina de Sena? Então, se você está achando o curso difícil, redobre a sua oração. Deus vai te ajudar. Vamos continuar. Tradição. Juntos. A tradição está junto com as Escrituras, como eu disse, ela também é fonte da revelação divina. Ambas são em 2 aspectos intersociáveis e uma única fonte. É normativa, é norma de fé, e também deve ser interpretada. É sempre pública. Ela não pode ser uma revelação particular. A revelação é sempre pública. Uma coisa que
para vocês entenderem o que é o catolicismo. Nós podemos, em casa, com a nossa família, ler a Bíblia juntos? Podemos e devemos. Nós podemos partilhar a palavra? Podemos e devemos. Contudo, a nossa interpretação ela pode estar errada da palavra de Deus, porque a única que tem autoridade para interpretar as Escrituras é a igreja, é o magistério da igreja que tem capacidade dada por Deus de interpretar corretamente as Escrituras. Por exemplo, tem aquele texto que Jesus fala: a quem tem, muito será dado, a quem tem pouco, até o pouco que tem será tirado. Sobre o que vocês acham que Jesus estava falando? Dinheiro? Eu já vi interpretação aí que é sobre o dinheiro. Alguém quer arriscar a interpretação da Bíblia? Não. Talentos também não. A fé. Quem tem, será dado mais. Quem tem pouco, até o pouco que tem, lhe será tirado. Essa é a interpretação do magistério da igreja. Então, a gente pode fazer outras interpretações? Podem, na medida em que essa interpretação não vai contra aquilo que a igreja já interpretou deste texto. Nem todas as traduções juntos que há na igreja são igualmente vinculativas ou normativas. Algumas são questões práticas de aplicação de princípios, mas não artigos de fé. Por exemplo, rezar de joelhos, o jejum pascal, certas regras para a eleição e consagração de Cristo, determinados ritos do batismo, etc. Quando a gente estudar o sacramento, a gente vai ver a questão de matéria, fórmula, mas no rito do batismo nós temos aquilo que é essencial. A água é a matéria. Nós temos a fórmula: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós temos a pessoa que recebe o batismo e quem aplica o batismo. Isto é essencial. Mas no rito do batismo também tem, quem já participou, o rito do éfeta, onde o padre faz o sinal da cruz nos ouvidos e na boca da criança ou do catecúmeno. Nós temos o rito do sal, onde o padre coloca um pouquinho de sal na boca da criança. Nós temos os ritos dos exorcismos, tanto do catecúmeno como da criança. Isso não é essencial, isso não é vinculativo. Padre, é pecado eu não rezar de joelhos? É pecado ou não é? Você reza se você quiser. Isso não é vinculativo, não tem norma sobre isso. Às vezes as pessoas vêm perguntando norma. Padre, tem coisa que não é norma, é tradição. Nós padres, por exemplo, nós somos obrigados, por um voto que a gente, obrigado aqui, a gente não pode entender numa linguagem revolucionária, né? A igreja oprime os padres a rezar todos os dias, né? A gente é obrigado porque a gente optou por ser assim, é um voto, né? A gente fez um voto com o bispo de rezar a liturgia diária todos os dias, o ofício divino, né? Não é a liturgia que vocês têm aí, é a liturgia das horas, né? Todos os dias, ofício de leituras, laudes, paramédia, vésperas e completas, sobre pena de pecado mortal. Se eu deixo de rezar, eu sacerdote, eu estou em pecado mortal e eu tenho que me confessar alguma dessas horas, né? Contudo, a igreja não me pede para rezar o texto todos os dias, não me obriga. Eu posso ter a devoção de rezar o texto todos os dias? Posso, mas eu não vou ser menos santo
ou mais santo se eu rezar ou deixar de rezar? Talvez eu tenha uma outra devoção mariana, de rezar uma ladainha, né? Ou outras tradições de consagração. Hoje, por exemplo, virou moda no sentido positivo e moda no sentido negativo fazer a consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Guion de Montfort, que é aquela consagração que as pessoas usam a cadeia no braço. Eu falo no sentido positivo, que é bom que as pessoas procurem se consagrar a Nossa Senhora. O sentido negativo é porque se consagra por moda e não porque quer ser escravo mesmo de Nossa Senhora, vai para o inferno de cadeia e tudo, né? Balançando a corrente, né? A corrente do diabo, né? A corrente que vai te aprisionar no inferno, né? Então, a moda no sentido negativo. E por que é uma moda no sentido negativo? Que muitas pessoas começaram a achar que se a outra pessoa não fosse consagrada, ela fosse um subcristão. Olha, ele é menos santo porque ele não é consagrado. Gente, se eu penso isso, eu estou mais longe da santidade do que eu imagino. Que quanto mais perto de Deus eu estou, mais eu busco a santidade, mais eu começo a achar que os outros é mais santo do que eu. É um caminho natural. O santo de verdade, ele olha para o outro e fala assim, ele deve ser mais santo do que eu. Eu sou um miserável, um pecador. Então é um sentido negativo. Então a igreja não obriga os seus fiéis a fazerem essa consagração. Isso não é vinculativo. Tem que ser uma questão pessoal, né? É uma norma pessoal de vida, uma busca pessoal. E tem outras coisas, por exemplo, a consagração do bispo. Vocês sabem a idade mínima hoje para ser bispo? 35 anos. Pelo menos 10 anos de sacerdócio. Então a idade mínima para ser bispo. Mas isso foi revelado por Deus? Não. Isso é uma norma da igreja, que pode ser revista, pode ser mudada. Pode falar assim, agora para ser bispo tem que ter 50 anos. Pode falar, isso é norma. Ele pode mudar a norma da igreja. Isso não é artigo de fé. Nem todas essas tradições são igualmente vinculativas. Agora, eu não posso falar que eu sou católico e acredito em reencarnação. Isso eu não posso. Acreditar na ressurreição é vinculativo, eu tenho que acreditar. Vamos só mais um slide para a gente acabar a nossa aula. Concílio de Trento, o que ele diz? Nós temos a cena do inquérito, né, do processo de Lutero. Ele está aqui sentadinho, né, os cardeais, os teólogos, né? O que o Concílio de Trento falou sobre a revelação? Não existe isso. Vou pegar a Bíblia de novo para ilustrar bem. Não existe. Parte da revelação está na Bíblia, parte da revelação está na tradição. Não é isso que a igreja afirma. A revelação está tanto nos livros escritos como nas tradições. Não são opostas e nem como se fossem complementares, se tivesse uma parte outra. Mas está nos dois a revelação. Dá para ir mais um slide ainda? Concílio Vaticano II, todos. A tradição e a escritura formam uma unidade orgânica. Todo o conteúdo da tradição encontra-se de alguma maneira implícita na escritura. A tradição é entendida como transmissão viva da palavra de Deus, mediante a interpretação da escritura. Para um pouquinho. Então, a tradição e a escritura formam uma unidade orgânica. Todo o conteúdo da tradição, aqui ó, o T está maiúsculo. Então, tradição com T maiúsculo é essa tradição da revelação. Com T minúsculo
são essas tradições, essas normas que não são vinculativas. Todo o conteúdo da tradição com T maiúsculo encontra-se de alguma maneira implícita nas Escrituras, está ali em germe, em semente. Não tem nada na tradição que de alguma maneira não esteja também nas Escrituras. Todo dogma da fé se coloca de uma maneira expositiva, começando mostrando aonde aquilo está, mesmo que seja através de uma analogia, nas Escrituras. Nós chamamos Nossa Senhora de Rainha, não chamamos? Aonde está isso na Bíblia? De maneira explícita, não está, mas de maneira implícita, está. Em 2 Reis, quando Salomão recebe a sua mãe na sala do trono, eu não sei se vocês sabem, a igreja é a sala do trono. Ali está o Rei dos Reis, né, ali atrás, e aqui está a sala do trono. Só entra na sala do trono aqueles que são convidados pelo rei. Quando a gente estuda sobre Esté, isso é maravilhoso. A mãe de Salomão entrou e ele deveria escolher uma mulher, que ele tinha muitas esposas, para reinar com ele. A mãe dele entra, ele manda colocar um trono do lado do trono dele, e ele escolhe a mãe dele para reinar junto com ele. Então, em Israel, quem reina não é a esposa, quem reina é a mãe. Jesus Cristo é rei? Quem reina com ele? Então, de maneira implícita, na 2 Reis, nós temos esse título de Nossa Senhora. Entenderam? Isso é analogia. A gente não dá vontade de parar a aula, não. Isso é tão gostoso, né? Isso é tão bom estudar sobre isso, né? Vamos terminar só esse parágrafo. O depósito. Eu já expliquei isso. O depósito sagrado da fé contém a Escritura, a Bíblia e a tradição. Isso foi confiado pelos apóstolos ao conjunto da igreja. A tarefa de interpretar autenticamente, ou seja, de maneira correta, está confiada ao magistério vivo da igreja, que a exercita em nome de Jesus Cristo. Então coloquem um tracinho aí na apostila, paramos aqui, e na próxima aula a gente começa aqui onde paramos. Então, dever de casa, quem não assistiu à primeira aula, assista. Se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp do curso de teologia, entre. Quem aqui já está no grupo, levanta a mão. A maioria. Então, vê aí quem não levantou a mão, envia o link para a pessoa, ou você pede a pessoa para te enviar o link, porque futuramente a gente vai colocar mais coisas lá. Dever de casa, além de ler a apostila, ver a primeira aula, ver a segunda, Catecismo da Igreja Católica. Quem não tem, né? Eu falei como sugestão, comprar o catecismo. Essas primeiras aulas, tanto a de semana passada, como a de hoje, como as próximas, no catecismo, se você quiser aprofundar isso, está no prólogo, nos parágrafos 1º ao parágrafo 25,
no prólogo do catecismo. Não, página é diferente. É prólogo, parágrafo primeiro. O parágrafo é esse número que fica do lado do catecismo, esse número negrito maior. Depois tem um número negrito menor, que é correlação disso com outros parágrafos do catecismo. O prólogo. Oi? Do parágrafo 1 ao parágrafo 38, que pega a primeira parte já do catecismo. Então você já tem 38 parágrafos do catecismo para ler. No decorrer do curso a gente vai estudando, e se vocês forem em casa, vocês vão ter lido o catecismo todo. Amém? Vamos fazer a oração final. Aqueles que não assinaram a lista de presença, não é assinar não, tá, gente? É só colocar um pontinho lá de presença, um P de presença, tá? E se você quer comprar um daqueles livros que eu indiquei, ou o catecismo, ou a Bíblia, ou a fé explicada, só vir aqui à frente depois da oração, que eu vou pegar o nome. Se você encomendou a apostila hoje, eu vou encomendar, mas nós temos ainda 6 apostilas aí. Então, se quiser levar hoje ainda, pode levar. Vamos rezar para terminar a aula. Conseguimos terminar antes de 9h15, conforme eu havia prometido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dou-vos graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que nos cumulaste neste tempo de reflexão. Peço-te a graça para colocá-las em prática. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.